Olá pessoal, bom dia. Vamos então a mais uma videoaula conosco, resolução de exercícios do Word 2003. É a nossa aula de número 002 e agora partimos aí para o seu monitor. De olho agora na tela do seu monitor. Vamos então à questão de número 10. Bom, com relação aos conceitos, o que ele comentou, conceitos de aplicativos do Microsoft Office e ambiente BR Office. O layout de impressão, um dos recursos de exibição de arquivos no Microsoft Word, permite que se visualize o documento aberto para posterior impressão em papel. Olha o que não é verdade. E para isso nós visualizar o documento aberto para posterior impressão, nós temos o botão visualizar impressão. Recorremos então ao Word 2003, tá? Já aumentando aqui novamente o nosso recurso. E nós vamos ver que nós temos aqui na barra de ferramentas o botão visualizar impressão, onde clicando você vai ter todo o seu documento na tela. Podendo você, caso queira, ainda clicar o botão lupa, olha o nome desse botão, lupa. E clicando na lupa, você desbloqueia o cursor e o cursor agora vai aparecer no texto. Até então, o botão lupa, só estava com ele ativo, permite aumentar ou diminuir uma área do texto. Então, fique esperto. Tá? Quanto aí ao Word 2003, porque ele reserva N segredos para o usuário. Voltando então aos nossos estudos, são falsa a questão de número 10, vamos para a questão de número 11. E a questão de número 11 trata o seguinte, a respeito novamente aqui do Microsoft Office e do BR Office. Vamos lá. No Word, os temas são recursos que auxiliam na definição de formatos de textos, por meio de estilos criados com tamanhos de fontes variados, plano de fundo, marcadores de tópicos que podem ser utilizados para caracterizar o documento. Então, ele falou que o recurso temas, então nós estamos circulando aqui, temas tem essa vantagem de aplicar toda uma aparência diferente no documento. E o que é verdade? Vamos então voltar ao Word 2003, então vamos voltar ao Word 2003, recorrendo aqui ao recurso lupa para que a gente consiga mostrar para vocês com com a exatidão tremenda, perfeita, vamos lá, com a qualidade extraordinária que é a Full HD. Clicando aqui então em formatar, escolhemos a opção tema. Se você escolhendo tema, aparece uma nova caixa de diálogo onde você vai escolher qual tema você quer aplicar no seu texto. Tanto é que ele muda marcadores, ele muda fundo, ele muda também a fonte, a cor da fonte, de acordo com o fundo. Se o fundo é claro, a fonte vai ser escura e assim por diante. Tem N outros recursos para que vocês possam aplicar. E chegou em OK, aplicou OK, o documento fica com o mesmo formato de temas, podendo ser, nesse caso aí, impresso pelo usuário final. Vamos diminuir o recurso lupa para a gente não se perder. Então esse é um recurso muito bem colocado, dificilmente cai em provas de concurso, que veio aí no CESP-UNB. Já a questão do INSS, concurso que está para chegar aí já em 2011 ou 2012, vamos lá, considerando a figura acima que ilustra uma janela do Word 2003, eles jogaram realmente uma janela e fizeram uma pergunta. O ato de aplicar um clique simples entre a letra S da palavra anos e a vírgula. Então, o que ele comentou foi mais ou menos aqui. Vamos pegar aqui nesse lugar. Foi onde ele comentou, podendo até trocar aqui a cor da caneta para que auxilie a gente de uma maneira melhor. Então, olha só, o que ele comentou para dar um clique nesse lugar. Aliás, entre S e a vírgula. Aqui nesse local. E clicando aí, dando espaço, é o que ele está falando, um backspace, então apagando a letra S, então apagando, no caso, a letra S, se ocorreria erros de grafia, concordância no texto. Olha uma questão que eles colocaram que é verdadeiro. E realmente ocorre um erro de grafia, porém o Word não considera como um erro de grafia. Tá? Perante aí ao texto, o Word não consideraria o erro de grafia, ok? Então, é a mesma coisa de colocar aqui, estava, por exemplo, vírgula, você apaga. Há possibilidade do Word não verificar isso com um erro de grafia, dependendo da palavra. Nesse caso, ele não
dá erro de grafia, mas há erro de concordância se você for ler no texto. Simplesmente o Word não encontra esse erro. Então, voltando, considerando a figura acima, que seria que essa aqui saiu aqui abaixo, para os nossos slides, nós temos que colocar ela um pouco abaixo, para se iniciar automaticamente o Internet Explorer, no caso a janela do Word 2003, não esqueça. Para iniciar automaticamente o Internet Explorer e procurar na internet informações sobre o filme Uma Verdade Inconveniente, isso mesmo. Referido acima, é suficiente selecionar esse título, né? Vamos lá, no caso que está falando aí, seria selecionar esse título e depois aplicar um clique no botão visualizar a impressão. Nada a ver o que ele comentou aí, não há possibilidade, tá? E você deveria, para fazer isso, pressionar a tecla Alt mais um clique sobre o texto selecionado. Aí você poderia recorrer a traduções, mas não nada que houvesse pesquisa em internet, tá? Então, voltando aqui, essa questão ela é falsa, tá? Não é verdadeira. Para recorrer, então, ela é uma questão falsa. Vamos então aqui, considerando a figura acima que mostra a janela do Word 2002 com o processo de edição, para centralizar todo o parágrafo iniciado em aberta na noite, é suficiente clicar em uma palavra qualquer desse parágrafo, né? E em seguida aplicar um clique no botão centralizar. Ele está falando que para centralizar todo esse parágrafo que está alinhado à esquerda, é suficiente clicar em qualquer local desse texto, o que é verdade. Se formos aqui para, por exemplo, aqui pegar, né, logo a palavra Goiânia. E Goiânia, nós vamos deixar a Goiânia, né, um pouquinho mais abaixo. O que, se você der um clique no botão centralizar ou pressionar Ctrl E, então você tem essa chance de aumentar, de centralizar aí o referido texto. Verdadeira questão. Vamos então para a questão de número 15. Considerando a figura acima que mostra a janela do Word 2002, vamos lá. Ao se aplicar um clique duplo sobre a barra de título, a janela mostrada será minimizada, o que é falso. O que é falso. Se fosse maximizada, seria verdadeiro. Então, nós vamos voltar aqui, porque se a janela está restaurada, 2 cliques, olha lá, ela vai maximizar. 2 cliques, ela maximiza. 2 cliques, ela restaura. Jamais essa ação minimiza uma janela. Então, está falsa. Vamos então para o próximo item, que é a questão 16. Considerando a figura acima que mostra a janela do Word 2002 em processo de edição, ao se aplicar um duplo clique na palavra talentos, lá daquele texto, a primeira linha do texto, né, na primeira linha do texto, e se clicar em N de negrito, a referida palavra será formatada com efeito negrito. Perfeito. Se eu falar e dar o clique no negrito, com certeza, talentos, após dar 2 cliques, ela será selecionada, né? Então, normalmente e realmente, né? Então, tá aí, nós podemos recorrer aqui ao Word e também já selecionar Goiânia, aplicar um clique em negrito. Ele fala que se clicar de volta no botão desfazer, você desfaz a última ação, tira o efeito negrito. Então, 2 cliques, seleciona e negrita. Um clique no botão desfazer, você retira o efeito da referida palavra, o que é verdadeira questão. Olha lá, clicando no botão desfazer, o efeito, a ação será desfeita. Perfeita questão. Vamos então na questão 17. E a questão 17 é o seguinte: considerando a figura acima, que mostra a janela do Word 2002, ao se aplicar à direita da palavra devidamente, ao se clicar à direita dela, e em seguida clicar o botão mostrar ou ocultar. Então, a palavra que ele comentou foi à direita de indevidamente. Clicando nesse botão, o símbolo, que é o mesmo, do mostrar ou ocultar, será exibido à direita. De maneira alguma, você vai retirar o símbolo que já estava exibido. Então, no Word, por exemplo, aqui, vamos aumentar um pouquinho a tela, e recorrer ao recurso de zoom. Aqui nós vamos ver, clicando nesse botão, ele aparece, onde é tabelas, ele aparece esse outro símbolo, dizendo que é quebra de linha. Aqui, quando você deu Enter, vários Enter para digitar Goiânia, ele informa. Então, clicando nesse botão novamente, simplesmente ele exibe ou oculta os caracteres não imprimíveis. Então, a questão ficou falsa, porque ele fala que vai aparecer à direita de devidamente. Então, está falta a questão. Está falsa e nós vamos agora para a questão de número 18. Considerando a figura acima que mostra uma janela do Word 2002 em processo de edição, ao se clicar um duplo clique em um local da barra de título,
um local que não contenha botões, então o que ele está comentando é esse local da barra de título, um local que não contenha botões, né? Então botão ou ícone, a janela mostrada será maximizada. Agora sim ele comentou de maneira correta, porque se eu der o clique nós já informamos que ela vai maximizar, se eu der 2 cliques ela vai restaurar. Então nesse caso é verdadeira questão. Vamos então para a questão de número 18 e fala o seguinte também: Departamento de Polícia Federal 2010 em alguns estados, Word 2002. O que ele nos comenta aqui? O conteúdo da primeira linha do texto mostrado será centralizado após a seguinte sequência de ações. A primeira linha do texto, então, seria 2 do cargo, né? 2 depois do cargo. Tá, aí comenta o seguinte: selecionar a referida linha, vamos supor que eu selecionei a referida linha, vou manter pressionada a tecla Ctrl e acionar depois C. Não, Ctrl C vai copiar. Ativo o comando copiar lá para a área de transferência, vai copiar o referido texto para lá. Nada a ver a questão que ele comentou. Seria Ctrl mais a letra E, tá? Seria Ctrl mais a letra E. Aí tudo bem, centralizaria. Vamos para a última questão desse bloco. No Microsoft Word, ao se converter uma tabela em texto, o conteúdo da tabela será apresentado no mesmo formato dessa tabela, sem as linhas que ficam ocultas no documento. Eu pego um documento, converto em tabela, não vem as linhas. O que ele está comentando aqui, até que o texto, ele está comentando aqui que o texto vai ficar lá na tabela. O texto passará aqui para dentro da tabela. O que realmente até agora seria verdadeiro. Mas o que ele fala aqui, não, essas linhas não aparecerão. É isso que ele está comentando na questão. O texto sim, mas as linhas não. Só vai virar uma tabela sem linhas. Está falso. Porque se você pegar aqui um texto qualquer, né, digitando, selecioná-lo e aplicar o efeito, que é tabela, converter tabela, texto em tabela, e na janela que aparece você aplicar OK, o seu texto vai passar a virar uma tabela, e a tabela vai ter as linhas, tá? Vai ter linhas. Se você visualizar, sua tabela terá linhas, tá? Então está falsa a questão, porque a tabela vem com linhas, tá bom? Vem com linhas, grades, né? Linhas de grade, tá? O que não apareceu devido ao nosso tema aplicado em exercícios anteriores. Teria que ser sem temas, né? Aí sim a gente está vendo que realmente vem as linhas, olha lá, tá? Porque estava com efeito de temas. Então, voltando aí ao nosso recurso, está falsa a questão, encerrando então esse bloco de Word. Obrigado por ficar aí conosco. Até mais.